Meu nome é Carlos, tenho hoje 50 e poucos anos, e o que eu vou contar aconteceu faz tempo. Na época, eu ainda era novo, tinha disposição para virar à noite, sem sentir o peso no corpo no dia seguinte. Trabalhava como vigilante noturno num bairro da zona oeste de São Paulo. Aqueles bairros que estavam começando a crescer, casa geminada, rua de paralelepípedo, poste falhando, cachorro em cada portão. Naquele tempo era muito comum os moradores se juntarem para contratar um peruzinho. Para quem é mais novo e não conhece, o tal do peruzinho era aquele vigilante de bairro que rodava a madrugada de moto fazendo ronda e de tempos em tempos acionava uma sireninha aguda, fininha, parecia o grito de um peru mesmo. Era o sinal para os moradores. Ó, o vigia tá passando, tá tudo tranquilo por aqui, por enquanto. Não tinha firma grande, empresa de segurança, nada disso. Era eu, minha moto, um colete surrado, uma lanterna, um radinho simples e a confiança do pessoal. Cada casa dava um dinheirinho por mês, uma quantia simbólica, mas juntando tudo, virava o meu salário. Em troca, eu passava a noite indo e voltando pelas mesmas ruas, vendo o bairro dormir. E naquela época, eu acreditava que o pior que eu podia encontrar era bandido. Essa história começou numa dessas madrugadas comuns de plantão. Era dia de semana, devia ser por volta de 2h30, 3 da manhã. O bairro estava daquele jeito que só quem já andou a pé de noite conhece. Luz de poste amarela, cachorro deitado na calçada, algumas janelas ainda com claridade de TV, outras completamente apagadas. Eu vinha subindo uma rua que terminava num muro alto, quase um beco sem saída. No meio dessa rua, tinha uma casa que eu já conhecia bem. Muro baixo, portão de grade, fachada simples, dessas que a gente passa tantas vezes que nem repara mais. Eu estava com a moto em segunda bem devagar, só varrendo a rua com o olho. De vez em quando apertava a sirene, aquela sirene aguda, só para avisar minha presença. O ar estava frio, o capacete embaçando um pouco por dentro e eu só pensando em chegar logo no fim da rua e voltar. Até que, quando eu ainda estava uns bons metros antes da casa, vi alguém no portão. Era uma mulher. Ela estava do lado de dentro, segurando a grade com as duas mãos, como se estivesse esperando alguém. Camisola clara, de manga curta, cabelo preso de qualquer jeito. Aquele jeito de pessoa que acabou de levantar da cama. A luz da área da casa estava acesa, jogando um brilho amarelado nela. Na hora eu já segurei a moto, desacelerei mais ainda. Morador no portão de madrugada, ou foi assaltado ou aconteceu alguma coisa. Quando eu fui chegando perto, ela fez um gesto com a mão, chamando. Ei, moço, o senhor é o vigia, né? A voz dela era baixa, mas dava para ouvir. Parei a moto encostando na guia, deixei o motor ligado. Tirei o capacete, mas deixei a cinta prendendo no queixo, por costume. Sou sim, dona. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando já dar uma olhada rápida na rua, ver se tinha mais alguém. Ela se aproximou mais do portão. De perto, dava para ver que era uma mulher de uns 40 e poucos anos. Olhos fundos, cara de cansada, mas não parecia machucada nem em pânico. Parecia preocupada. O senhor viu meu marido por aí? Ela perguntou quase sussurrando, como se tivesse medo de acordar alguém dentro da casa. Ele ainda não voltou do trabalho. Como é que ele vem, dona? De carro? De ônibus? Moto? Perguntei, já pensando se eu tinha visto algum veículo parar por aquelas bandas. Ônibus, ele desce lá embaixo, na avenida. Ela respondeu, apontando vagamente para o fim da rua. Era para ter chegado faz tempo. Ele sempre chega antes da meia-noite. Hoje não chegou. Eu tô achando que aconteceu alguma coisa. Ela falava com uma calma estranha, mas o olho denunciava um desespero preso. Eu fiz o que sempre faço nesse tipo de situação. Tentei ser prático. Olha, dona, eu tô rodando o bairro desde as 11. Não vi nenhum tumulto, nem movimentação estranha. O nome dele é qual? Se eu ver alguém parecido, eu paro para perguntar. Falei, tentando acalmá-la. É José Carlos. Ele vem com uniforme de mercado, sacolão, camisa verde, calça preta.
O senhor pode dar uma olhada? Ela insistiu, apertando mais forte a grade. Eu tô com um pressentimento ruim. Eu olhei para o relógio. Era bem tarde mesmo. Mas como vigia, eu também sabia que ônibus atrasa, que trabalhador frequentemente é jogado para lá e para cá pelos horários. Dona, vou fazer o seguinte. Vou dar uma volta, descer até a avenida, ver se tem alguém parecido com ele no ponto ou perdido por ali. Mas o certo mesmo é a senhora ligar no número da polícia, avisar, registrar que ele não voltou. Eles têm mais recurso que eu, expliquei. Ela assentiu devagar, como se estivesse machucando as palavras por dentro. Eu vou ligar, sim. É que eu vi o senhor passando e achei que o senhor podia ajudar, ela disse. Deu um meio sorriso triste. O senhor passa por aqui toda noite, né? Passo sim, dona. Toda noite. Qualquer coisa, se a senhora ouvir a sirene, chama de novo que eu paro, respondi. Ela agradeceu com um aceno de cabeça. Eu subi na moto, ajustei o capacete. Antes de dar partida de vez, olhei de novo para ela. Ela continuava ali, mão no portão, olhar comprido, como se esperasse ver o marido dobrando a esquina a qualquer segundo. Desci até a avenida, rodei as ruas próximas, olhei ponto de ônibus, barzinho ainda aberto, tudo. Nada de homem de uniforme de mercado, nada de confusão, nada de aglomeração. No fundo eu sabia, eu não tinha muito o que fazer além daquilo. Terminei o turno como qualquer outra noite. Mas a imagem da mulher na grade ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte era dia de pagamento. Uma vez por mês, eu passava de casa em casa no período da tarde para receber a contribuição do pessoal. A maioria já me conhecia, já separava o dinheiro, às vezes oferecia um café, um pão, perguntava das novidades da madrugada. Era assim que eu sobrevivia. Fui descendo a lista de casas, rua por rua, até que cheguei naquela. Lembro direitinho. Portão de grade, muro baixo, a mesma fachada que eu tinha visto tantas vezes na rotina. Toquei a campainha, esperei um pouco. Depois de alguns segundos, ouvi arrastar de chinelo e trinco de porta. Quem abriu o portão foi um homem já de idade, cabelo bem branco, óculos grosso, camiseta polo velha, bermuda de moletom. Ele se aproximou devagar, com aquele jeito de quem tem dor no joelho. Pois não? Ele perguntou. Boa tarde, seu... Fui conferir o nome na prancheta que eu levava. Seu José, né? Vim passar para receber aquele combinado do mês, seu José. O valor é o mesmo de sempre. Falei, já me sentindo mais à vontade. Ele pediu para eu esperar um minutinho, entrou em casa e voltou com o dinheiro trocado certinho. Me entregou, agradeceu pelo trabalho, aquele papo padrão. E foi aí que eu, lembrando da mulher da madrugada, cometi o erro de comentar. Ah, seu José, já que o senhor está aqui... Ontem de madrugada eu cheguei a falar com a sua esposa no portão. Ela estava preocupada. Disse que o senhor ainda não tinha voltado do trabalho. Tá tudo bem com o senhor? Perguntei, no maior tom de conversa, como quem só quer mostrar que está atento. O sorriso dele morreu na hora. O rosto dele perdeu a cor. Ele ficou me olhando por alguns segundos, sem dizer nada, como se estivesse tentando entender se tinha ouvido direito. Minha esposa? Ele repetiu, a voz meio embargada. Na hora eu senti que tinha falado besteira, mas já tinha ido. Sim, ontem de madrugada. Ela estava aqui no portão, de camisola clara. Pediu para eu ver se encontrava o senhor pelo bairro. Disse que o senhor não tinha voltado. Continuei, já meio sem graça. Falei para ela ligar para a polícia, que eu ia dar uma olhada. Ele fechou um pouco os olhos, respirou fundo, como quem tivesse tomado um soco que eu não tinha visto. Filho, ele começou com a voz tremendo. A minha esposa morreu faz 8 anos. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado que o da madrugada. Como assim, seu José? Eu ainda tentei, meio automático, sem processar direito. Ele olhou para dentro de casa, como se estivesse procurando força em algum lugar, e pediu. Espera um minutinho aqui. Entrou sem fechar o portão. Eu fiquei parado sem saber se ia embora, se pedia desculpa, se dizia que era confusão minha. Alguns segundos depois ele voltou com um porta-retrato na mão.
Era uma foto antiga, meio desbotada, dele mais novo, segurando uma mulher pelos ombros. Ela sorria, de cabelo preso para trás, usando um vestido simples, claro. Mas o rosto eu reconheci na hora. Era a mesma mulher que eu tinha visto na madrugada anterior, segurando a grade do portão, me chamando para pedir ajuda. O mesmo formato de olho, a mesma boca, até a postura era igual. Essa é a dona Ana, minha esposa, ele disse, passando o polegar com carinho pelo vidro. Ela trabalhava num mercado lá embaixo, na avenida. Voltava tarde, pegava ônibus. Um dia não voltou, foi atropelada, atravessando na faixa, perto do ponto. Ele engoliu seco, tentando segurar a emoção. Desde então, continuou, eu moro aqui sozinho. Meus filhos moram longe, vêm de vez em quando. De noite, quando eu ouço sua sirene aí, é a única coisa que me lembra que ainda tem gente passando na rua, olhando por mim. Eu fiquei mudo. Por dentro, minha cabeça gritava que eu tinha certeza do que eu tinha visto, que não tinha como eu ter confundido, inventado, que aquela mulher não era lembrança, sonho, delírio. Mas eu estava ali, na frente de um senhor que já carregava uma dor antiga. Eu não tinha o direito de jogar aquilo em cima dele. Respirei fundo, forcei um sorriso amarelo e tentei consertar o que tinha falado. Me perdoa, seu José, acho que eu devo ter confundido de casa. Essas ruas à noite são todas muito parecidas. Eu devo ter falado com outra moradora e achei que fosse aqui. Improvisei, enfiando o porta-retrato de volta na mão dele com cuidado. Ele me olhou por mais alguns segundos, como se tentasse acreditar na minha versão, porque a outra era insuportável. Deve ser isso, filho. Respondeu meio distante. De qualquer forma, obrigado por cuidar aqui da rua pra gente. Agradeceu, apertou minha mão com força, abriu o portão para eu sair. Eu me despedi, dei alguns passos para trás, subi na moto. Antes de colocar o capacete de vez, olhei pela última vez para casa. Seu José ainda estava ali, com o porta-retrato na mão, encarando a foto da esposa como se tivesse acabado de vê-la viva. Eu liguei a moto, desci a rua devagar. Naquela noite, quando voltei para o plantão, eu juro que tentei racionalizar. Disse para mim mesmo que podia ter sido outra moradora, outra casa, outra rua, que eu estava cansado, virado, colando lembrança de um rosto em outro. Mas toda vez que eu fechava o olho, via de novo a mesma cena. Aquela mulher de camisola clara, mão na grade, me pedindo para ajudar a achar o marido que não tinha voltado do trabalho. O mesmo marido que anos depois da morte dela ainda voltava tarde para casa, ainda morava ali, ainda dependia da sirene de um vigia para sentir que não estava totalmente sozinho. Eu nunca mais comentei isso com ninguém do bairro. Com seu José, então, muito menos. Continuei fazendo minha ronda, passando em frente à mesma casa todas as noites. E por mais que eu tentasse não olhar, era impossível não dar uma conferida rápida no portão de grade, na área iluminada. Ela nunca mais apareceu. Mas até hoje, quando eu lembro dessa história, eu falo do mesmo jeito. Naquela madrugada, na zona oeste de São Paulo, eu não vi moradora nenhuma pedindo ajuda. Eu vi uma mulher que morreu anos antes, ainda preocupada se o marido tinha chegado bem em casa. E eu juro, por tudo o que é mais sagrado para mim, que aquela noite eu vi um fantasma no portão fechado. Meu nome é Eduardo, tenho 36 anos e trabalho como veterinário de emergência numa clínica 24 horas. Se você já entrou em qualquer clínica de madrugada, sabe, silêncio é a última coisa que existe ali. Mesmo com pouco movimento de atendimento, tem sempre um cachorro choramingando, um gato resmungando da gaiola, o apito do monitor, o compressor do oxigênio ligando, o bip da bomba de infusão, alguém lavando bancada ao fundo. É um barulho baixo, constante, quase um ambiente sonoro próprio. A gente acostuma. Por isso, a primeira vez que aconteceu, eu estranhei antes mesmo de entender o que estava estranhando. Era uma terça-feira, se não me falha a memória. Madrugada arrastada, plantão quase vazio.
Tinha um vira-lata idoso com insuficiência cardíaca, uma gatinha internada por pancreatite, 2 filhotes com parvovirose na fluidoterapia e um periquito que a dona jurava que tinha passado mal do nada. Nada fora do normal para uma noite de emergência. Eu estava na copa, mexendo num café que parecia mais água suja do que qualquer outra coisa, quando percebi que alguma coisa tinha desaparecido. Demorei uns segundos para entender o quê. Barulho. Não tinha barulho nenhum. O compressor do oxigênio, que costuma fazer aquele ronco chato, estava parado. Nada de arranhar de gato, nada de gemido de cachorro, nem o piado do periquito. Larguei a caneca pela metade e fui até a sala de internação. Quando abri a porta, a primeira coisa que reparei não foi o som, foi o olhar. Todos os animais estavam acordados, parados, deitados ou sentados nas gaiolas e olhando exatamente para o mesmo ponto no teto. O vira-lata com cardiopatia, que vivia ofegante, estava de boca fechada, olhos arregalados, fixos. Os 2 filhotes de parvo, que até então gemiam de vez em quando, estavam imóveis, pupila dilatada, encarando o alto. Até a gatinha, que tinha passado a noite inteira reclamando de qualquer movimento, estava em silêncio, olhos bem abertos, corpo duro. O periquito, no viveiro, não estava na grade como sempre. Estava no poleiro, penas eriçadas, cabeça virada para cima, olhando o mesmo ponto. Eu parei na porta, sem entrar, com a mão ainda na maçaneta. Ei! Chamei por reflexo. Ninguém se mexeu. Não teve rabo abanando, não teve gato virando o rosto, nem o bater de asa nervoso do periquito. Nada. Só o silêncio e aquele monte de olhar apontando para cima. O monitor cardíaco mostrava os traçados normais de cada um. Frequência, saturação, tudo dentro do esperado para a condição de cada paciente. Nenhum alarme disparando, nenhuma alteração súbita. Olhei para o teto, exatamente para onde todo mundo encarava. Era só o teto. Placa de PVC branca, uma luminária retangular acesa, um pedaço escuro onde a luz não batia direito. Nada diferente do habitual. Nada pingando, nada se mexendo. Entrei devagar. Cheguei perto da gaiola dos filhotes. Toquei de leve na grade. Vamos, meninos, murmurei. Eles nem piscaram. Pareciam ver alguma coisa que eu não via lá em cima. Eu não sei te explicar o desconforto que isso dá. A gente lida com um animal assustado, agressivo, dolorido, mas sempre tem reação. Rosnado, recuo, olhar que acompanha você. Ali não. Era como se eu não estivesse na sala. Fiquei parado um tempo, ouvindo o nada, nenhum som. Essa pausa durou, sei lá, 1 minuto, 2. Quando estamos desconfortáveis, o tempo distorce. Sem aviso nenhum, tudo voltou. O vira-lata deu uma fungada, mexeu as patas. Um dos filhotes choramingou, reacomodando o focinho na manta. A gata soltou aquele miado irritado de sempre, como se reclamasse de eu estar ali. O periquito bateu asa, o monitor emitiu um bip qualquer de rotina. Os olhos dele se desfizeram do teto aos poucos, como se acordassem de um transe. Voltou tudo ao normal. Barulho, movimento, rotina. Eu fiquei ali no meio da sala, com a impressão de ter perdido um pedaço da história. Anotei mentalmente, para comentar com a técnica de enfermagem assim que ela voltasse do horário de descanso. Quando fui falar, desisti no meio da frase. Como você explica isso sem soar como alguém que está virando místico de plantão? Os animais pararam, ficaram olhando para o teto em silêncio absoluto. Não é o tipo de coisa que você quer ouvir do veterinário responsável pela internação do seu bicho. Deixei para lá. Pelo menos foi o que eu disse para mim mesmo. A segunda vez que aconteceu, eu já não consegui ignorar. Algumas semanas depois, outro plantão. Madrugada. Dessa vez, a sala de internação estava mais cheia. Pós-operatório de cadela castrada, um gato com trauma de atropelamento, um cãozinho idoso em convulsão controlada, uma coelha em observação, mais uns pacientes em soro. Eu estava terminando uma ficha de atendimento no computador na mesma copa, quando o silêncio veio de novo.
Foi como se alguém baixasse o volume do mundo de uma vez, sem arrastar cadeira, sem latido, sem miado, sem o barulho da tesoura da técnica cortando o esparadrapo. Nenhum som. Dessa vez, eu já levantei sabendo o que ia encontrar. E mesmo assim, me arrependi de ter ido. Abri a porta da internação devagar, quase esperando ver alguma cena absurda. Todos mortos, sei lá. Mas estavam todos vivos. Vivos e parados, olhos arregalados, musculatura dura, cada um na posição em que estava, mas com a cabeça voltada para o mesmo ponto lá em cima. Outra vez, o teto, a mesma região, perto da luminária. Os monitores mostravam batimentos mais acelerados em alguns, como se tivessem ficado de repente em alerta máximo, mas nenhum alarme crítico, nenhuma crise. Era como se eles estivessem esperando alguma coisa acontecer. A técnica estava do lado de fora, no corredor, mexendo no celular. "Você ouviu isso?" eu perguntei. "O quê?" ela respondeu sem entender. Tá tudo muito quieto", falei, apontando com o queixo para dentro. Ela entrou comigo, espiou, fez uma careta. "Nossa, que estranho, nem parece aqui dentro." Andou até a cadela castrada e estalou os dedos. "Ei, princesa, nada." "Parece que congelaram", ela disse num meio riso nervoso. A cena se repetiu. Uns segundos que pareceram muito mais, todo mundo olhando para o mesmo ponto como se tivesse alguém ali. Eu me obriguei a olhar também. Não tinha nada. Só o reflexo da luz na placa branca, um risquinho de sujeira perto da instalação elétrica. Quando o transe quebrou, foi de uma vez. A coelha sacudiu o focinho. O gato atropelado mudou de posição e soltou aquele miado rouco de dor. A cadela mexeu a pata. O cão idoso deu um latidozinho abafado, como se reclamasse de ter sido acordado. A técnica me olhou, séria. "Isso não é normal, doutor." "Eu sei", respondi. Fizemos tudo o que dava para fazer do ponto de vista técnico. Checar temperatura, pressão, saturação, avaliar neurológico básico. Nada gritante, nenhum sinal que justificasse aquilo. Mais tarde, no mesmo plantão, por volta de 13 e pouco da manhã, chegou um caso que nunca mais saiu da minha cabeça. Um gato trazido às pressas, já praticamente morto, insuficiência respiratória severa, daqueles que você olha e sabe que está segurando no colo só os últimos minutos. Enquanto eu tentava entubar, uma sensação estranha me veio. Se aquelas pausas eram alguma espécie de aviso, será que eles já não estavam sentindo esse tipo de coisa antes da gente? O gato morreu na mesa em menos de 5 minutos. E eu não tenho como provar que as coisas estão ligadas. Mas, naquele dia, a hora da morte dele bateu exatamente com a hora anotada na minha ficha da primeira vez em que eu tinha visto o silêncio dos animais algumas semanas antes. Mesma madrugada, mesmo relógio. Coincidência, talvez. Mas depois da terceira vez, eu parei de usar essa palavra com tanta facilidade. Desde então, o fenômeno começou a se repetir, não toda noite, mas o suficiente para me fazer contar os minutos. Não é sempre que tem óbito, nem sempre chega caso grave logo depois. Às vezes, simplesmente acontece, 2h40, 3 da manhã, alguma coisa assim. E de repente, parece que alguém apertou um botão de mudo em tudo. Os animais param, olham para cima, o ar pesa. A gente humano fica no meio sem enxergar o que eles enxergam, mas sentindo na pele que tem coisa errada. Eu já chamei eletricista para revisar a fiação. Já mandei medir ruído de alta frequência, para ver se algum aparelho não estava emitindo som que só eles ouviam. Já checaram vazamento de gás, problema de ar-condicionado, curto em luminária. Nada. O prédio é antigo, já foi outra coisa antes de virar clínica. Alguns funcionários antigos dizem que era uma pequena casa de repouso, antes disso, uma pensão. Histórias de gente que morreu ali não faltam. Quando o assunto veio à tona, numa madrugada qualquer, a recepcionista, que acredita em tudo que é coisa, soltou: "Ah, mas isso é alma passando, né? Animal vê essas coisas." Eu fiz piada, claro. Mas a verdade é que na hora em que acontece, eu não lembro de piada nenhuma.
Eu lembro do som sumindo, dos olhos vidrados e da sensação nítida de ser o único na sala que não foi avisado de alguma coisa. A última vez que aconteceu foi diferente. Estávamos só eu, a técnica e 4 animais internados. Era por volta de 3h10 da manhã. Eu estava dentro da sala, conferindo a bomba de infusão de um dos pacientes, quando o silêncio caiu de novo. Dessa vez, eu vi de perto. O cachorro que eu estava tocando simplesmente parou de respirar fundo. Fixou os olhos num ponto acima da minha cabeça, sem rosnar, sem gemer, só olhando duro. Lentamente, como se tivesse combinado, os outros 3, um gato, uma cadela, um coelho, fizeram a mesma coisa. Olhos subindo, focando a mesma região do teto. Eu virei o rosto para acompanhar. Nada. Só o branco, a luz, o mesmo nada de sempre. Foi aí que eu me vi fazendo algo que nunca achei que faria em voz alta, dentro de um ambiente de trabalho científico. Seja lá o que você for, murmurei encarando o teto. Dá um tempo para esses aqui, tá? Eles já sofreram o bastante. Foi ridículo. Me senti falando sozinho. Mas por algum motivo precisei dizer. O silêncio durou menos, talvez. Ou eu, que já estava acostumado a medir aquele desconforto. Quando tudo voltou, os animais se mexeram quase ao mesmo tempo. O cão voltou a respirar mais fundo. O gato fez aquele ruído típico. A cadela remexeu na manta. O coelho esfregou o focinho nas patas. Só uma coisa foi diferente naquela noite. O periquito. Ele não olhou para o teto. Ele olhou para mim. Eu estava saindo da sala quando ouvi o barulhinho baixo dele mexendo as penas. Virei, achando que era só mais um movimento qualquer. Ele estava no poleiro, cabeça levemente inclinada, olhos redondos cravados em mim. Por alguns segundos não olhou para cima, não olhou para a luminária, não olhou para lugar nenhum, olhou só para mim. Eu não sei explicar, mas a sensação que tive foi de que por um instante ele deixou de encarar o nada que todos viam, para olhar diretamente para quem ainda não tinha entendido nada, como se dissesse, você também está na lista. Pode ter sido só um passarinho assustado encarando a fonte do barulho. Pode ter sido mais uma coincidência. Eu sei todos os argumentos. Mesmo assim, desde então, toda vez que o plantão cai naquele tipo de silêncio e eu vejo os olhos se levantando para o mesmo ponto no teto, eu faço a mesma coisa. Olho também. E no fundo, rezo para continuar não enxergando. Achei que ia me acostumar. Não acostumei. Só aprendi a esperar. Um sábado de madrugada, plantão cheio. E entre os internados, tinha um que não era caso qualquer. O Thor, meu próprio cachorro, um vira-lata velho com suspeita de tumor no baço. Deixei ele internado ali mesmo, sob meus cuidados, na gaiola mais baixa. Era quase 3 da manhã quando o silêncio caiu outra vez. Do tipo que não é menos barulho. É ausência total. Levantei já sabendo o que ia ver, mas fui assim mesmo. Todos estavam acordados, parados, olhos cravados no mesmo ponto do teto. A cadela pós-cirurgia, o gato atropelado, o coelho, até o filhote que tinha chorado a noite inteira. Todos. Menos o Thor. Ele não olhava para cima. Estava deitado, cabeça erguida, olhos fixos em mim. Não piscava, não gemia, só me olhava. Ei, amigão, sussurrei, ajoelhando ao lado da gaiola. Nesse exato momento, o resto da sala parecia segurar o ar. Um monte de bicho respirando, mas sem fazer nenhum som. Todo mundo encarando algo lá em cima, menos ele. O monitor do Thor deu uma leve desacelerada. Nada dramático, nada de filme, só diminuindo. Eu encostei a mão na grade. Se for hoje, eu disse sem pensar, pelo menos não deixa ele ir sozinho. Não sei para quem eu falei. Só falei. O silêncio durou alguns segundos a mais. Depois, como sempre, quebrou. Os animais voltaram a se mexer, a vocalizar. O barulho encheu a sala de novo. O Thor não. Se foi ali mesmo, olhando para mim, calmo, como se já soubesse. Desde aquela noite, o fenômeno continua aparecendo de vez em quando. Os bichos olham para o teto, o ar pesa. E eu aprendi uma coisa. Quando o silêncio cai, eu também fico quieto.
Porque seja lá o que eles veem, não é para mim que estão olhando, ainda. Eu nunca imaginei que fosse virar professor de madrugada. Quando entrei na faculdade onde dou aula, meu sonho era bem simples: sala cheia, quadro lotado de fórmula, aluno perguntando, aquele barulho de conversa antes da chamada. E por um tempo foi exatamente assim. As aulas à distância começaram por causa da pandemia. Na época, ninguém sabia direito o que estava fazendo. Jogaram uma webcam qualquer na minha mão, um microfone que vivia falhando e disseram: professor, o senhor grava de casa mesmo, depois a gente sobe para o ambiente virtual. Eu improvisava. Sala de estar, luz ruim, cachorro latindo ao fundo. Os alunos entravam ao vivo quando entravam. Todo mundo perdido, com medo, tentando fingir que aquilo era normal. Não era. Com o tempo, a faculdade começou a se organizar. Montaram uma salinha simples no prédio antigo, com uma câmera melhor, um fundo branco, quadro e uma mesa. Nada demais, mas pelo menos já parecia menos improvisado. A gente continuou na IAD até as coisas acalmarem. Quando a pandemia passou e as aulas presenciais voltaram, eu achei que aquela fase de falar para uma lente ia acabar. Mas foi aí que a coisa apertou para o meu lado. A faculdade particular onde eu trabalho é como qualquer outra, vive cortando custo. Eles perceberam que as aulas gravadas funcionavam, que dava para vender curso online com aquele conteúdo, reaproveitar, montar plataforma. E surgiu uma proposta. Professor, a gente vai precisar de um quadro de aulas gravadas, sem ser ao vivo, para um curso novo de ensino à distância. O senhor tem didática boa, a turma gosta. Topa gravar um pacote de aulas pra gente? Era dinheiro extra. Eu tenho boleto, como todo mundo. Minha esposa, na época, já tinha falado em voltar para casa da mãe se as contas continuassem daquele jeito. Eu não estava em posição de dizer não. O detalhe é que de dia eu já trabalhava em sala de aula normal, manhã e noite, turma presencial. Sobrou o quê? A madrugada. O combinado foi assim. Eu ia montar uma grade de aulas gravadas com prazo para entregar. Não era ao vivo, não tinha aluno assistindo na hora. Eu chegava na faculdade depois do último horário, ficava numa sala vazia, com a câmera ligada, o quadro branco atrás, e gravava como se estivesse falando com uma turma invisível. Parecia simples. Até hoje eu me pergunto se não era para ser só isso mesmo. Meu nome é Renato, tenho 40 anos, dou aula há mais de metade da minha vida. Se tem uma coisa em que eu acreditava até aquele ano, é que tudo, absolutamente tudo, dá para explicar com lógica. Falha elétrica, cansaço, sugestão, memória pregando peça. Eu era o tipo de professor que fazia piada quando algum aluno dizia ter sensibilidade para essas coisas. Hoje eu não acho graça nenhuma. Na noite em que tudo começou, a faculdade já estava praticamente deserta quando eu cheguei. O segurança da portaria, o Joel, me reconheceu de longe pelas marmitas e pelo jeito apressado de atravessar o estacionamento. Virou coruja de vez, hein, professor? Ele brincou, abrindo o portão. É, Joel, vai ver, eu dou aula melhor para cadeira vazia do que para gente. Respondi, meio rindo, meio falando sério. O vento batia gelado naquele corredor comprido do bloco velho. As luzes acendiam por sensor, uma a uma me acompanhando. De madrugada, aquele lugar não parecia faculdade. Parecia cenário de escola desativada. A sala de gravação ficava no fim do corredor. Uma placa torta com o escrito Estúdio IAD colada na porta. Por dentro, nada de estúdio de verdade. Era uma sala comum adaptada. Uma mesa, a câmera num tripé, um notebook antigo, um microfone de lapela, um quadro branco grande, ocupando quase a parede toda. A primeira coisa que eu fazia sempre era olhar o quadro. Não sei explicar o porquê virou mania. Talvez porque, durante o dia, a sala ainda era usada como sala normal de aula. Então eu vivia chegando e encontrando fórmula de matemática, esquemas de anatomia, rabiscos de aluno. Eu odiava começar a gravação com coisa escrita atrás de mim. Tira a atenção de quem assiste. Então, passei a fazer um ritual. Entrava,
Acendia a luz, largava a mochila na cadeira e ia direto pegar o apagador. Naquela noite não foi diferente. O quadro estava cheio de setas, nomes de autores, datas. Algum professor tinha feito revisão para o pessoal de direito, parecia. Peguei o apagador, limpei tudo com calma, de cima a baixo. Passei o sprayzinho de álcool e depois um pano, até o branco ficar quase brilhando. Gosto de pensar que quem vai assistir merece ver uma coisa minimamente caprichada. Atrás de mim, a câmera ficava apontada de leve para minha lateral, para enquadrar rosto e quadro. Eu mesmo ajustava o tripé, acertava o foco, checava o enquadramento no notebook. Teste, som, 1, 2, 3... Falei automático, preso ao costume. O programa mostrou aquelas barrinhas verdes mexendo. Tudo certo. A aula daquela madrugada era sobre um assunto que eu já tinha dado tantas vezes em sala que praticamente sairia no piloto automático. Era o tipo de conteúdo que eu conseguia explicar até dormindo. E talvez por isso mesmo eu estivesse mais atento ao ambiente do que à matéria. Quando estou em sala cheia, o barulho me distrai. Mas ali, o silêncio era quase físico. Você começa a ouvir o seu próprio respirar, o zumbido da lâmpada, o estalar do móvel, o ar-condicionado ligando e desligando. A gente não percebe o quanto está acompanhado no dia a dia até se ver sozinho numa sala grande demais para uma pessoa só. Enquanto falava, eu olhava para a lente e imaginava os alunos. Alguns assistindo com o vídeo acelerado, outros comendo em cima do notebook, outros só com o vídeo aberto para constar presença. Era assim que eu tentava dar vida àquela parede branca. Em determinado momento, porém, eu senti algo estranho. Foi coisa de segundo. Eu estava explicando um exemplo no quadro, de costas para a câmera, e tive a nítida sensação de que alguém tinha acabado de entrar na sala. Sabe quando o ar muda, como se outra presença ocupasse o espaço contigo? Meu corpo reagiu antes da minha cabeça entender. O braço travou, o giz parou no meio da frase, a nuca arrepiou. Eu quase virei perguntando, pois não? Como se um aluno tivesse levantado a mão. Só que ali não tinha ninguém. Virei devagar. A porta continuava fechada. Nada de passos no corredor, nada de sombra por baixo da fresta, nada de celular vibrando. Só o brilho frio da lâmpada incomodando minha vista cansada. Eu ri de mim mesmo por reflexo. Tá ficando impressionado, Renato, murmurei, já pensando em cortar esse trecho na edição. Voltei a falar olhando para a lente, engatando de novo no conteúdo. Terminei a gravação por volta de quase 00:30, acho. Eu perco a noção do horário nessas noites. Sei que desliguei o microfone, parei a gravação no notebook e senti aquela mistura de alívio e cansaço, como depois de dar prova em todas as turmas no mesmo dia. Salvei o arquivo, pus para exportar, juntei as coisas. Antes de sair, dei uma última olhada rápida no quadro. Estava limpo, branquinho, do jeito que eu tinha deixado. A luz do corredor reconheceu meu movimento e acendeu sozinha quando abri a porta. Lá embaixo, o Joel estava vendo vídeo no celular, encostado na cadeira de plástico. Já acabou, professor? Ele perguntou, de olhos ainda na tela. Já. Hoje foi rápido, respondi. Eu não sabia, mas aquela era a última noite em que eu ia sair daquela sala achando que dava aula só para a câmera. Porque alguns dias depois, quando voltei para gravar de novo e fui rever a gravação daquela madrugada, eu ia perceber que, enquanto eu explicava tranquilo, virado de costas, tinha mais alguém participando da aula comigo, e esse alguém escrevia no quadro. Demorei alguns dias para rever aquela primeira aula. Não foi por medo, na verdade. Foi por exaustão. Eu dava aula de manhã, corrigia trabalho à tarde, encarava a turma cheia à noite e ainda tinha que arrumar cabeça para gravar conteúdo para gente que, na maioria das vezes, ia assistir no silencioso, acelerado em 1,5. Na primeira brecha que apareceu, peguei o notebook da faculdade e fui para a sala dos professores. Liguei na tomada, abri o programa de edição e procurei o arquivo da gravação daquela madrugada. Eu lembrava bem do ritual. Cheguei na sala, limpei o quadro inteiro, passei álcool, deixei tudo branco.
Só depois configurei a câmera, ajustei o enquadramento, cliquei em gravar e comecei a falar. Ou seja, o vídeo não mostraria eu entrando, nem apagando nada. O arquivo começava do jeito certo. Eu já sentado, quadro limpo atrás, cumprimentando uma turma que não estava ali. Por um tempo foi só isso. Eu falando, gesticulando. Aquela familiaridade quase automática com o conteúdo. O áudio estava bom. A imagem não travava. Nada que justificasse regravação. Fui avançando alguns minutos, pulando pedacinhos, até chegar no momento em que eu levantava para ir até o quadro. Eu me vi na tela, levantando da cadeira, pegando o canetão, virando de costas para a câmera para escrever um exemplo. O quadro, completamente branco, ocupando quase a tela toda. Eu pisquei. Quando o vídeo seguiu mais alguns segundos, uma coisa aconteceu que, na hora, eu juro que pensei ser defeito de arquivo. Enquanto eu escrevia de um lado do outro, começaram a surgir traços sozinhos, como se alguém estivesse escrevendo ao mesmo tempo. Não tinha mão, não tinha braço, não tinha sombra. Só o traço aparecendo direto no quadro branco, letra por letra, como se alguém estivesse escrevendo por trás da gravação. Parei o vídeo e arrastei o marcador de volta. Reproduzi em velocidade mais lenta, eu de costas, explicando, rabiscando um esquema. O quadro limpo. De repente, no canto direito, um risco vertical. Depois outro, depois uma curva. Em poucos segundos, uma frase inteira se formou. Grande, forte, escrita com a mesma cor de pincel que eu estava usando. Você vai perder tudo. Li em voz alta sem querer. Senti um frio que não era do ar-condicionado. Era aquele frio que começa na boca do estômago e sobe até a nuca. Ampliei a imagem o máximo que o programa permitia. A frase ocupava quase metade do quadro, as letras um pouco tortas, como se a pessoa tivesse escrito com raiva ou com muita pressa. Não era minha caligrafia, nem perto disso. Eu sabia exatamente que antes de começar a gravar, o quadro estava em branco. Eu mesmo tinha apagado cada canto, não tinha nenhum rastro de tinta, nenhuma sombra de palavra, mas na gravação a frase aparecia enquanto eu explicava, sem que eu demonstrasse qualquer reação. Eu não me virava, não parava de falar, não olhava para trás. Era como se na minha realidade aquilo não existisse e só estivesse visível na versão gravada. Fiquei alguns segundos sem saber o que fazer. Meu cérebro entrou naquele modo automático de professor cético, procurar explicação racional, qualquer que fosse. Alguém escreveu isso antes, você não viu, limpou mal, a luz da câmera realçou o rastro da tinta. Pensei, pode ser bug de compressão, alguém mexeu no vídeo, sei lá. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava o jeito como a frase se formava. Ela não estava lá e surgia inteira num frame seguinte. Ela ia nascendo, traço por traço, como se alguém realmente estivesse escrevendo naquele momento. E ainda por cima era uma mensagem direta. Nada de data, nada de fórmula, nada de nome. Era uma sentença seca, pesada, dirigida a mim. Você vai perder tudo. Respirei fundo, fechei o notebook com força demais. Um colega do outro lado da sala chegou a olhar para mim. Tudo certo, Renato? Ele perguntou. Tudo, só tô cansado, respondi, enfiando o computador na mochila como quem esconde uma arma. Passei o resto do dia com a cabeça longe. Durante a aula presencial, minha boca repetia conteúdo decorado, mas a mente voltava à imagem do quadro. No intervalo, peguei o notebook de novo, só para ter certeza de que não tinha surtado. O vídeo era o mesmo, a frase continuava lá. Talvez alguém tenha feito uma brincadeira, pensei. Algum aluno pegou a chave errada, entrou, escreveu, saiu, sei lá. Mas a sala ficava trancada, a chave ficava na portaria, e eu era o único naquela madrugada que tinha pegado o chaveiro. O Joel podia confirmar. E confirmou. Professor, naquela noite foi só o senhor mesmo. Ninguém mais subiu, não. Ele disse, sem entender por que eu estava perguntando aquilo com tanta insistência. A reunião na coordenação veio alguns dias depois. Me chamaram no fim da tarde, logo depois da minha última aula presencial.
Aquele horário em que o corredor já está mais vazio, luz amarelada entrando pela janela, aquele clima estranho de fim de expediente. O coordenador me recebeu com um sorriso protocolar. Senta aqui, Renato. Vamos conversar um pouquinho. Eu sentei. A frase do quadro veio inteira na minha cabeça de novo. Você vai perder tudo. Ele começou aquele discurso que eu já tinha ouvido da boca de outros colegas, do outro lado da mesa. Você sabe que a instituição está passando por uma reestruturação, cortes, mudanças, novas turmas, menos carga horária. Ele dizia, girando uma caneta entre os dedos. Meu ouvido filtrava o que interessava. A questão é que, por enquanto, a gente não vai conseguir te oferecer o plano que você esperava. Nada de efetivação esse semestre. E talvez a gente tenha que reduzir algumas turmas noturnas também. Vamos ver como ficam as matrículas, mas é bom você ir se preparando. Vai perder tudo. Repetia alguma coisa dentro de mim. Ele continuou falando de números, planilhas, orçamento. Eu só via bocas mexendo, o resto parecia distante. Pensei na parcela do carro, no aluguel, na negociação que eu tinha feito com o banco uma semana antes. Pensei na conversa atravessada com a minha esposa dias atrás. Você não fica em casa nunca. E quando fica é um zumbi. Eu tô tentando segurar tudo, você sabe. E se der errado, Renato? E se esse monte de aula não servir para nada? Na hora eu respondi que dava um jeito, que as coisas iam se encaixar. Agora, sentado diante do coordenador, com a frase do quadro ecoando, eu já não tinha tanta certeza. Saí da coordenação com um peso esquisito nas costas. Não era só preocupação com dinheiro. Era a sensação incômoda de que alguém, ou alguma coisa, já sabia que aquilo ia acontecer e por algum motivo tinha resolvido me avisar. Você está vendo padrão onde não tem. Eu repetia para mim mesmo. Você já sabia que a situação estava ruim. O cérebro está juntando os pontos depois, inventando um sentido para a frase. Eu queria acreditar nisso. Mesmo assim, naquela noite, quando subi para o bloco antigo para gravar mais uma aula, minhas mãos estavam tremendo. Peguei a chave com o Joel, como sempre. Ele fez a piada de sempre. Virou o turno fixo da madrugada, hein, professor? É, por enquanto, né? Respondi, sem graça. Subi o corredor quase no escuro. O sensor demorou mais do que o normal para acender. Quando a luz finalmente veio, eu já estava no meio do caminho e o clarão me pegou de surpresa, como se alguém tivesse acendido a lâmpada na minha cara. Entrei na sala. A primeira coisa que fiz foi olhar o quadro. Dessa vez, tinha poucos rabiscos, meia frase e uma setinha. Coisa de professor que usou correndo e saiu. Apaguei tudo com calma, quase com raiva. Passei álcool, passei o pano. Conferi de perto se não tinha nenhuma sombra de palavra, nenhum risco fantasma. Pus a mão no bolso, peguei o canetão preto que eu sempre usava para as gravações. Fiz um pequeno ponto num cantinho do quadro, quase imperceptível. Era uma marca minha para lembrar que, daquele ponto em diante, tudo o que aparecesse ali teria que ter vindo depois que eu começasse a gravar. Ajustei o tripé, a lente, sentei na cadeira, prendi o microfone de lapela, apertei o botão vermelho. A gravação começou. Tentei agir como se nada estivesse acontecendo. Cumprimentei os alunos imaginários, expliquei qual tema veríamos na aula de hoje. Fiz aquele pequeno roteiro falado para facilitar a edição. No fundo, porém, metade da minha atenção estava no quadro atrás de mim. Eu sentia fisicamente o espaço branco às minhas costas. Era como se o quadro tivesse virado de um objeto neutro numa espécie de tela de recado que eu não tinha pedido. Em certo momento, levantei para usar o quadro. Fui caminhando devagar, como se estivesse pisando num chão desconhecido. Escrevi o título do tópico no alto. Desenhei um diagrama simples, tudo do lado esquerdo. Eu sabia, com todas as certezas que alguém pode ter, que não havia nada escrito do lado direito quando comecei. Terminei a explicação, voltei para a cadeira, encerrei a aula, desliguei a gravação. Fiquei um tempo sentado, olhando para o quadro silencioso e perfeitamente branco, como se ele fosse me responder alguma coisa. Não respondeu.
Não tive coragem de revisar o vídeo na hora. Desci, entreguei a chave para o Joel, fui para casa com o notebook pesando mais do que o normal na mochila. Revi a aula no dia seguinte, em casa, na mesa da cozinha, com a luz do dia entrando pela janela. Eu precisava de sol para encarar aquilo. Abri o arquivo, coloquei o fone, avancei direto para o momento em que eu levantava para ir ao quadro. De novo, o vídeo começava comigo já no enquadramento certo. Quadro limpo. Eu me levantava, caminhava até a lateral, começava a escrever um diagrama. Fui avançando devagar, frame por frame. As primeiras dezenas de segundos não mostravam nada de diferente. Eu, de costas, escrevendo o diagrama, o quadro liso atrás de mim. Até que, no canto direito, longe de onde eu estava, apareceu um risco isolado. Parei o vídeo. Voltei alguns frames, reproduzi de novo, bem devagar. O quadro estava completamente limpo. Num frame, nada. No frame seguinte, um traço vertical, como o começo de uma letra. Depois uma curva, depois outra. Em poucos segundos, uma palavra inteira se formou. Ela. Continuei avançando. Outra palavra começou a nascer logo embaixo. Vai. Meu peito começou a apertar, mas eu não conseguia tirar o olho da tela. Mais uma palavra. Embora. E por fim, a última, em letras maiores que todas as outras, como se alguém tivesse afundado a ponta do pincel no quadro de tanta força. Hoje, quando a frase ficou inteira, eu já sabia o que lia, mas ainda assim lia em voz alta, baixo, quase sussurrando, como se tentar dizer aquilo fosse diminuir o peso. Ela vai embora hoje. O som da minha própria voz dizendo aquilo me deu mais medo do que o silêncio. Ampliei a imagem. As letras estavam ali, nítidas, a mesma cor de tinta que eu usava, a mesma espessura de traço. Não era minha letra. Eu vi, quadro limpo, antes de começar a gravar. Eu sabia que não tinha nada escrito ali. Você está sugestionado, tentei pensar. Você viu o "você vai perder tudo" naquele outro vídeo. Qualquer rabisco agora vai parecer mensagem. Pode ser resto de tinta, defeito, alguém mexeu na edição. Só que, de novo, a sequência não era de algo aparecendo inteiro. Era traço surgindo aos poucos, como se alguém em tempo real estivesse escrevendo atrás de mim, sem que eu percebesse. Fechei o notebook, fiquei com a testa encostada na mão por alguns segundos. A frase grudou na minha cabeça. Ela vai embora hoje. Ela quem? Perguntei para mim mesmo, tentando transformar aquilo em algo genérico. Mas não precisava de muito esforço para saber de quem meu cérebro estava falando. Da minha esposa. A gente vinha numa fase ruim. Discussão por dinheiro, por horário, por eu nunca estar em casa. Algumas noites, eu chegava tão tarde que encontrava só a luz do corredor acesa, prato coberto na mesa e uma mensagem no celular. Já fui dormir. A gente conversa outro dia. Outro dia nunca era bom. Naquele mesmo dia, antes de eu sair para a faculdade, a gente tinha discutido feio. Parece que você mora mais naquela faculdade do que aqui. Eu tô tentando segurar tudo, você sabe disso. E eu tô tentando segurar sozinho o resto, Renato. Uma hora vai soltar. As palavras dela vieram de volta na minha cabeça, junto com a frase do quadro. Ela vai embora hoje. Olhei para o relógio de parede da cozinha. Ainda era começo de tarde. Aquela aula tinha sido gravada na noite anterior. O hoje do quadro, teoricamente, já tinha passado. Pronto, viu? Não é premonição nenhuma, tentei me acalmar. Se fosse para acontecer, tinha acontecido ontem. E não aconteceu. São só frases soltas, coincidentemente parecidas com as coisas que você já está com medo de viver. Guardei o notebook, tentei tocar o dia. Voltei para a faculdade à noite como se nada tivesse acontecido. Dei minhas aulas presenciais, fiz chamada, corrigi exercício. Algumas vezes, no meio de uma explicação, a frase aparecia de novo na cabeça, como se estivesse escrita no quadro da minha memória. Ela vai embora hoje. No fim da noite, mandei mensagem para minha esposa, avisando que ia atrasar um pouco, que tinha reunião rápida com a coordenação. Ela visualizou, não respondeu.
A reunião foi qualquer coisa, meia dúzia de avisos, mais cobrança por pontualidade nas entregas das aulas gravadas, como se eu não estivesse me virando em 1000 para bater prazos. Quando finalmente saí da sala da coordenação, o prédio já estava quase deserto. Desci as escadas, passei pela portaria, dei tchau para o Joel com um aceno cansado e fui para o carro. O caminho até em casa eu fiz no automático. Faróis, semáforo, mesma sequência de sempre. Cheguei na garagem com a mente tão cheia que nem lembro das músicas que tocaram no rádio. Subi as escadas do prédio com a sensação estranha de entrar num lugar onde eu já sabia o que ia encontrar. E ao mesmo tempo, torcendo muito para estar totalmente errado. A porta de casa estava encostada, não trancada. Empurrei devagar. A sala estava um pouco mais vazia do que eu lembrava. Demorei alguns segundos para entender por quê. Algumas coisas não estavam mais ali. Um porta-retratos nosso, da época em que a gente ainda saía para viajar, tinha sumido do aparador. A manta do sofá, que era dela também. A prateleira dos livros parecia mais espaçada. Faltavam os dela. No corredor, a porta do nosso quarto estava aberta. Do lado da cama onde ela dormia, o criado mudo estava vazio. Nem abajur, nem remédio, nem livro, nada. Senti um baque seco no peito, como se alguém tivesse jogado uma pedra direto no meu estômago. Chamei pelo nome dela, uma vez, duas. Nada. O celular vibrou no meu bolso. Era um áudio. Renato, eu não quis discutir de novo antes de você sair. Eu já tinha arrumado as coisas. Tô indo para casa da minha mãe hoje, tá? Não sei por quanto tempo. Talvez seja melhor a gente dar um tempo. Eu não aguento mais ficar aqui sozinha enquanto você vive para aquele lugar. Quando você quiser conversar, você sabe onde me encontrar. A mensagem tinha sido enviada 2 horas antes, enquanto eu estava na reunião. Enquanto eu estava na faculdade, ela tinha arrumado as coisas e ido embora. Sentei na beira da cama, ainda com a mochila nas costas, o áudio pausado na metade, e a frase do quadro explodindo na minha cabeça, letra por letra. Ela vai embora hoje. Não era um vai, não era um dia, era hoje. Eu queria muito acreditar que eu só estava encaixando fatos depois que eles aconteciam. Que aquela frase poderia significar qualquer coisa, mas meu cérebro ia pegar o caminho mais doloroso, porque é isso que ele faz. Mas naquele momento, com o quarto meio vazio, a aliança pesando no dedo e a casa ecoando mais do que o normal, ficou muito difícil tratar tudo aquilo como coincidência. Na semana seguinte, eu pedi para parar com as gravações noturnas. Inventei problemas de saúde, disse que o cansaço estava demais, que tinha médico pedindo para reduzir o ritmo. Em parte não era mentira. Meu corpo estava começando a cobrar uma fatura que eu não tinha como pagar. A coordenação não gostou, claro. Disseram que iam ver outro nome para assumir as aulas gravadas. Eu concordei na hora. Qualquer coisa que me mantivesse longe daquela sala, daquele quadro. Eu continuei com as turmas presenciais, como dava. A situação em casa ficou suspensa. Ela na mãe, eu aqui. Cada um perdido num tipo diferente de silêncio. Às vezes, à noite, eu ainda sonho com a sala de gravação. No sonho, eu tô falando pro nada, como sempre, mas sei que tem alguma coisa escrita atrás de mim. Eu sinto o cheiro do álcool no quadro, ouço o barulho seco da tampa do pincel, mas não tenho coragem de virar. Acordo suando, com a mesma frase martelando repetida, como se tivesse sido escrita 1000 vezes num quadro que só eu posso ver. Você vai perder tudo. Talvez seja só minha cabeça. Talvez eu já estivesse perdendo as coisas antes mesmo das frases aparecerem. E elas só vieram carimbar aquilo que eu já sabia. Eu não tenho resposta. Hoje, quando eu entro em qualquer sala de aula vazia, seja de manhã ou de noite, eu tenho o mesmo ritual. Olho para o quadro primeiro. Se tiver algo escrito, apago. Se estiver limpo, fico olhando alguns segundos a mais, como quem espera uma letra nascer sozinha. Até agora nunca mais apareceu nada. Mas, às vezes, quando o marcador roça no quadro e faz aquele rangido fino, eu lembro nitidamente daquelas 2 frases que nasceram sem minha mão. Você vai perder tudo. Ela vai embora hoje. E penso que se tiver mais alguma coisa escrita sobre mim em algum lugar,
talvez eu prefira que continue fora do meu campo de visão.